E agora a gente vai falar sobre um assunto que sempre gera dúvida, que são as indicações de tomo e ressonância. Para quem não sabe, no PetCare a gente tem um serviço de tomografia, a gente está com um novo aparelho e de ressonância magnética na unidade Pacaembu. Então quem vai falar sobre esse tema para a gente é o Felipe Soares. O Felipe se formou na FMVZ USP, tem mestrado pela Unifesp, é especialista diplomado em diagnóstico por imagem pelo CBRV e CFMV, é também diretor brasileiro da Associação Internacional de Radiologia Veterinária e atualmente ele coordena o serviço de ressonância magnética do PetCare. Felipe, obrigada por aceitar nosso convite, ótima palestra. Muito obrigado, bom dia. Bom, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre indicações de tomo de ressonância. E eu sempre gosto de, quando eu vou falar de tomo de ressonância, eu sempre gosto de conversar um pouquinho a respeito do porquê que a gente fala tanto que são métodos de imagem avançados, né? Como se o raio-x e o ultrassom tivessem perdido um pouco da utilidade deles. E na verdade não é o caso. A gente sempre recomenda que antes de partir para uma tomo, antes de partir para uma ressonância, o paciente passe por uma triagem prévia, passe por exames normais de imagem, que é o raio-x e o ultrassom, porque muitas coisas a gente consegue diagnosticar por esses métodos de imagem. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não se perder demais no eu vou fazer só o que é o mais avançado para o meu paciente. Porque, claro, quando a gente vai olhar em literatura, a tomo e a ressonância são padrão ouro para muitos diagnósticos. E parte dessa noção de coisas extremamente avançadas e complexas decorrem do fato da tomo e da ressonância gerarem muitas imagens, é muita informação. E você precisa entender um pouquinho até de física, de formação de imagem para conseguir interpretar adequadamente essas duas modalidades. Então, claro que existe ali uma certa resistência, mas também um certo glamour em pedir esses exames. E a ideia é a gente falar um pouquinho de quando que eles são melhor indicados ou quando que a gente pode tirar o melhor desses exames, porque eles também são exames mais custosos para os nossos pacientes, né, para os tutores dos nossos pacientes. Bom, então vamos lá. Para quem nunca viu um aparelho de tomografia, esse aqui é um aparelho de tomografia novo que está lá instalado no Pacaembu. Logicamente, não é exatamente esse aparelho, essa é uma imagem de divulgação. E é justamente esse esquema de tubo, que é de toda a tomografia computadorizada, e a mesa, a gente chama isso aqui de gantry, tá? E na ressonância magnética, esse sim é o aparelho de ressonância lá do PetCare, também tem esse mesmo esquema com a mesa e o gantry, o aparelho de anestesia específico, porque na ressonância magnética a gente sempre tem que trabalhar com os nossos pacientes anestesiados, na tomografia também. Tá? Então, tem toda uma parte de exames pré-anestésicos também, a gente não pode esquecer disso. Às vezes, a gente tem algumas situações que os anestesistas acabam, por problemas nos exames pré-anestésicos, barrando um pouquinho, segurando um pouquinho, precisando estabilizar um pouquinho esses pacientes para que eles possam ir para a tomografia, possam ir para a ressonância magnética. Então, entender que esse passo existe é bastante importante para a gente indicar corretamente esse exame, não num paciente que tem uma contraindicação anestésica. Eu vou falar muito rapidamente sobre tipo de aparelho, e aqui um pouquinho mais específico sobre ressonância magnética, pelo seguinte. A gente tem, de uma maneira muito cristalizada, uma noção de que aparelhos de ressonância magnética de alto campo são bons e de baixo campo são ruins. E, na verdade, a gente tem uma outra frase que eu adoro ter problemas com essa frase, que é a tomografia é bom para osso e a ressonância é boa para partes moles. E eu pretendo desmistificar um pouquinho essas duas coisas hoje. Então, esse aqui é um trabalho de 2020, é um trabalho da área humana, tá? Que justamente revisita essa questão dos campos magnéticos baixos, né? Desses aparelhos de baixo campo. E o que esse trabalho fala, ele mostra o seguinte, olha, quando você pega aparelhos de ressonância magnética de 1.5 Tesla, para quem nunca viu falar de Tesla, Tesla é a potência do campo magnético. É um carro 1.0 ou um carro 2.0, tá? Então, assim, se você pega um carro 2.0 de 1980, a tecnologia que esse carro tem é muito inferior a um carro 2.0 de uma tecnologia dos anos 2020. Eu imagino que todo mundo concorde com isso. Quando a gente pega os carros a combustão versus os carros elétricos, hoje a gente tem uma quantidade muito maior de carro elétrico andando e cada vez mais eficiente. Mudou alguma coisa? Mudou a tecnologia. E a tecnologia que a gente tem, ela é agregada tanto a aparelhos de alto campo quanto a aparelhos de baixo campo. Então, essa tecnologia ela também vai ser aplicada para os aparelhos, para todos os aparelhos. Então, eu quero que vocês observem essas 4 imagens aqui de encéfalo.
todas no plano sagital, então o focinho do cachorro está sempre voltado aqui para o lado esquerdo das imagens. E eu quero que vocês deem uma olhada, mesmo sem entender muito de interpretação, na beleza da imagem. Né? Vocês consigam ver quais dessas imagens a gente consegue enxergar mais coisa, ter melhor definição de imagem. Então aqui a gente tem uma imagem com uma resolução menor, imagem com uma resolução intermediária e imagens de excelente qualidade. Essa aqui é a imagem do aparelho do PetCare. Tá? E na coluna vertebral, a mesma coisa. Então essa aqui é uma imagem de uma tórax lombar do aparelho do PetCare. Então quando a gente compara com outras imagens de ressonância magnética, a gente percebe que o fato do aparelho do PetCare ser um aparelho extremamente moderno em termos de tecnologia, traz para a gente uma qualidade de imagem excelente. Tá? E isso que a gente quer trabalhar em cima, ou seja, a gente não quer trabalhar com imagens ruins, a gente quer sempre trabalhar com imagens bonitas. Claro que como radiologista, eu vou dizer para vocês, eu adoro ver uma imagem linda, mas mais importante do que uma imagem linda é uma imagem diagnóstica. Tá? Então, dito isso, mesmo imagens com resolução inferior, o importante é que elas tenham um potencial diagnóstico. Maravilha. Passada essa parte, né, eu quero explicar um pouquinho para vocês as diferenças principais que eu vejo entre tomografia e ressonância, para agora começar a desmistificar um pouco essa questão de tomo é bom para osso, ressonância é bom para partes moles. Bom, tirando a física de imagem, que eu não vou fazer ninguém pensar e gastar neurônio com física num domingo de manhã, quais são as diferenças principais que eu considero mais importantes entre tomografia e ressonância? A primeira delas está nessa palavra aqui, resolução. Resolução espacial e resolução de contraste. A tomografia computadorizada ela tem uma resolução espacial excelente, superior a de qualquer outro método de imagem. E a ressonância magnética tem resolução de contraste excelente. E essas duas características, resolução espacial e resolução de contraste, são as que vão dizer para a gente efetivamente qual é a melhor opção para aquele meu paciente. Por quê? Resolução espacial é muito importante para planejamento cirúrgico, para enxergar margens de lesões ou para diferenciar estruturas muito pequenas. Nossa, isso fica tão difícil, né? Assim, quando que eu vou usar isso? Então eu tenho uma brincadeira bem bobinha que eu faço para explicar exatamente o que é resolução espacial. Então nesse quadrado aqui, eu tenho desenhado uma letra. Que letra que está aqui desenhada? Todo mundo é alfabetizado aqui, imagina. Ninguém consegue ler essa letra aqui, estamos com um problema muito grave. Mas por que a gente não consegue enxergar essa letra? Porque a resolução espacial dessa imagem é muito baixa. Eu tenho uma linha, uma coluna. Toda a informação que existe nesse quadrado está somada e tirada uma média de cor. Então essa cor aqui, que eu não vou nem me arriscar a dizer que tom que é a média de tudo que tem aí dentro. Vamos aumentar essa resolução espacial. Vou dobrar a resolução espacial. 2 por 2. Consigo dizer que letra é essa? Ainda não. Mas já consigo dizer que tem diferenças de tonalidade, correto? Beleza. 5 por 5. Consigo dizer que letra é essa? Ainda não. Mas olha só que interessante. Baseado na nossa experiência, a gente já viu muita letra escrita. Vocês concordam? Vocês, imagino que como eu, tendem a pensar que essa letra está no meio desse quadrado. Então seria correto afirmar, ou seria correto supor, que essa letra está escrita numa cor clara e a periferia desse quadrado, que é num tom mais escuro, é o fundo. Então percebam que mesmo sem conseguir dizer exatamente que letra é, eu já consigo inferir algumas coisas a respeito dessa imagem. E isso também é o que a gente faz quando a gente interpreta uma imagem, seja raio-x, ultrassom, tomorressonância, tanto faz. A gente vai pegar dados de experiências passadas e de literatura que a gente leu e começar a entender e trazer para dentro daquela imagem o que faz sentido e o que não faz sentido. Aqui faz sentido que essa letra seja escrita numa cor clara ou branca, num fundo azul, algum tom mais escuro. Beleza. Vamos agora para 10 linhas por 10 colunas. Que letra é essa? A maioria das pessoas acha que é uma letra R. Vocês juram de pé junto que é uma letra R? Não? Qual que é o diagnóstico diferencial para essa letra R? Uma letra A. Então percebam, quando vocês pegam, eu adoro isso, quando alguém que recebeu um laudo de imagem me liga e fala assim,
Porra, eu mandei uma dúvida, você me volta com 3 diferenciais? Pedi ajuda e você me ferrou. É isso. Tá? Então, entendam que às vezes a gente chega num ponto que a gente fala, olha, tem cara de R, mas, putz, pode ser um A. E ainda, vocês concordam comigo que não é típico para uma letra H ter essa junção aqui em cima? Mas será que dá para excluir totalmente a possibilidade de um H com algum rebuscado aqui, alguma coisa um pouco diferente, que sai um pouco do padrão, sai um pouco do esperado? Putz, então a gente tem, daí o laudo vem assim, as imagens favorecem o diagnóstico da letra R, sem descartar a possibilidade de letra A, e com menor possibilidade, existe ainda uma possibilidade de letra H. Mas é assim, porque a imagem, gente, ela é extremamente sensível, mas ela não tem uma especificidade tão alta. A gente está vendo, e por que quando eu falo isso, eu falo assim, mas para que eu uso a imagem então? Porque a gente tem uma especialidade inteira, que é o diagnóstico por imagem, focado em olhar o nosso paciente por dentro, sem abrir. Então isso é fantástico, porque a gente precisa de métodos indiretos para avaliar o nosso paciente por dentro. Mas, com certeza, não vai ser igual a gente abrir o paciente e olhar com o olho nu. Mas, para evitar cirurgias em todos os pacientes, a gente usa os métodos de imagem. Beleza, vamos seguir com essa resolução espacial cada vez maior? 20 por 20, 50 por 50, 100 por 100. Beleza, o nosso diagnóstico principal de fato, é o diagnóstico daquele paciente. Então, percebam que isso aqui é a resolução espacial. E a tomografia computadorizada é o método que tem resolução espacial mais maior de grande, já que eu comecei errado a frase, vamos errar até o fim. Mais maior de grande de todos os métodos de imagem. Já a ressonância magnética tem como fator de excelência a resolução de contraste. Então aqui eu coloquei uma imagem de tomografia computadorizada de uma coluna vertebral e do mesmo paciente uma imagem de ressonância magnética do mesmo ponto da coluna vertebral. Quando eu olho para dentro do canal vertebral, o que eu vejo na tomografia computadorizada? Uma mancha cinza. Agora, quando eu olho essa mesma área, e a gente chama isso aqui do quê? De medula espinhal na tomografia. Quando a gente vai para a ressonância, a medula espinhal está aqui no meio. Mas eu vejo também raízes nervosas dorsais e ventrais. Eu vejo líquor ao redor dessa medula espinhal. Eu vejo gordura ao redor do líquor, ao redor da medula espinhal. Eu vejo vasos sanguíneos aqui embaixo. Então percebam que eu tenho uma multitude de estruturas dentro do canal vertebral, que na tomografia falta contraste para diferenciar essas estruturas, e na ressonância eu tenho essa diferenciação melhor por aumento do contraste entre estruturas. Maravilha até aqui? Vamos em frente. A outra grande diferença entre tomografia computadorizada e ressonância magnética é velocidade. O exame de tomografia computadorizada ele é estupidamente rápido, ele demora 30 segundos. Ele não passa disso. Eu brinco com os anestesistas, demora mais para vocês colocarem o paciente anestesiado, entubado na mesa do que leva para a gente fazer a tomografia computadorizada. Porque a tomo realmente é absurdamente rápida. Isso traz para a tomografia uma versatilidade excelente. Então, quer pegar aquele paciente, aí os radiologistas que estiverem presentes vão me jogar sapato na minha cabeça. Quer fazer um paciente da ponta da cauda até a ponta da cabeça? Bora fazer. A tomo permite isso. A tomo permite que a gente consiga pegar num mesmo exame um paciente que quer fazer a coluna inteira ou que quer fazer um estadiamento de casos oncológicos para saber se tem metástase em linfonodos regionais de crânio, de pescoço, de tórax, de abdômen, da pelve e da pata. A gente consegue fazer isso muito rapidamente. Agora, gera um volume de informação brutal a tomografia computadorizada. E por isso que os laudos acabam sendo mais extensos. Né? A ressonância magnética, por sua vez, ela é um exame mais lento. Ela é um exame mais calmo, mais suave, mais tranquilo. Então a gente fica com o paciente anestesiado coisa de 25, 35 minutos num exame mais simples. Pode chegar a 1h30 até 2 horas, quando a gente precisa fazer 2 segmentos ou 3 segmentos, ou até quando o caso é realmente mais complexo. Então, ter essa noção que o exame de ressonância magnética é mais demorado, faz a gente entender que a questão anestésica, os cuidados anestésicos, são necessários e são até um pouco maiores na ressonância do que na tomografia computadorizada. Maravilha. Vamos passar pelas indicações agora. Então, quando eu penso em crânio especificamente,
Eu, em geral, vou trabalhar com aquilo que me dá mais contraste. Eu quero ver a substância branca, eu quero ver a substância cinzenta, eu quero ver o líquor, seja no crânio, seja na coluna. Então, para crânio, normalmente a ressonância magnética é a melhor pedida. A gente consegue ver todos os tipos de neoplasia, doenças vasculares, doenças inflamatórias, alterações congênitas, doenças degenerativas, doenças metabólicas, qualquer coisa que afete o parênquima nervoso, a ressonância magnética vai conseguir enxergar bem. Uma das grandes exceções que eu faço é o trauma crânioencefálico. Vocês acabaram de ver mais cedo com a Aline e com a Amanda toda uma questão de exame neurológico, de quando que vocês fazem um monte de teste para chegar à conclusão onde está a lesão. E os exames vêm no sentido de tentar entender qual é essa lesão, que é o diagnóstico diferencial, certo? O cachorro acaba de cair da laje. Você sabe o que aconteceu com ele. Ele caiu da laje, ele sofreu um trauma. Então o diagnóstico você já tem. O que você quer entender é o que está acontecendo com esse cara. Ele tem algum sangramento cerebral? Ou algum sangramento na região do crânio? Ele tem uma fratura de coluna? Ele tem um desvio? Então, sangramentos e desvios de coluna, ou fraturas em geral, são muito bem avaliados por tomografia computadorizada. Então, numa emergência em geral, a tomografia é mais indicada do que uma ressonância magnética. Se a gente for parar num hospital hoje por algum evento traumático agudo, provavelmente o primeiro exame que vão solicitar para a gente é uma tomografia computadorizada. Tá? Depois, esse animal está estável, lembrando da questão anestésica. O animal está estável, está tudo tranquilo, vamos entender se sobrou alguma sequela e quais são essas sequelas? Bora, vamos para a ressonância magnética. Aqui eu só faço uma comparação no seguinte, pensando que o crânio é um lugar cheio de estruturas, tem muita coisa, não é só sistema nervoso central. A gente também tem orelha, que é muito bem avaliada pela ressonância magnética, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E a cavidade nasal e a cavidade oral são estruturas que eu particularmente gosto muito de olhar pela tomografia computadorizada. Então massas em cavidade nasal, rinites, infecções fúngicas, suspeitas de corpos estranhos, massas em cavidade oral, massas em laringe, faringe, eu gosto muito de avaliar por tomografia computadorizada. E a parte muscular, linfonodo, olhos e órbita, em geral, tomorressonância, elas se equivalem, tá? Salvo uma ou outra exceção. Coluna vertebral. Também coluna vertebral, ressonância magnética é muito parecido com o crânio. Por quê? A gente fala o tempo inteiro. Sistema nervoso central, padrão ouro, é ressonância magnética. Não tem muito como a gente fugir disso. Tá? E aí eu só gosto de falar de exceção também. Quando a gente tem um trauma, né, quando a gente tem uma fratura, a gente quer um planejamento cirúrgico para colocar essa coluna de volta no lugar, a tomografia computadorizada vai ser muito boa. E depois, se você quiser, desde que você não use também um monte de implante metálico, entender a extensão do trauma medular, aí mais para frente a gente pode pensar numa ressonância nesses caras. Beleza. Saindo um pouquinho do sistema nervoso central. Olhando o tórax. Tórax, vocês concordam comigo que é basicamente partes moles? Pulmão é partes moles, coração é partes moles, mediastino é partes moles, tudo partes moles, certo? Qual é o padrão ouro para pulmão? Tomo. Então percebem como a tomo é boa para osso, ressonância é boa para partes moles, já começa a não fazer muito sentido? A tomografia, ela é absurdamente excelente para tórax, porque a ressonância magnética sofre muito com artefatos de movimento. Por quê? Todo exame de imagem é uma fotografia, com exceção do ultrassom, mas todo exame de imagem é uma fotografia. Na verdade, várias fotografias na toma e na ressonância. Alguém gosta quando sai tremido na foto? Ninguém gosta. A gente também não gosta de ver o nosso paciente tremido na foto. Como a toma é muito rápida, a chance do paciente sair tremido é muito baixa. Quando a gente faz a ressonância, a gente tem uma possibilidade maior de ter artefatos de movimento. Beleza. Dá para pensar em ressonância cardíaca ou pensar em avaliação de massas de base cardíaca pela ressonância? Tem trabalhos que mostram que dá, mas particularmente eu ainda acho que a tomografia é superior. Tá? Então, se algum caso de tomografia computadorizada eventualmente não fechar alguma coisa ao redor do coração, eu não acho que a ressonância magnética, pelo menos com a tecnologia que a gente tem hoje, vai conseguir dar informações de maior relevância. Tá? Então, assim, até coloquei aqui um trabalho. Dá para trabalhar com ressonância cardíaca. Isso aqui são imagens de tomografia e de ressonância cardíaca, assim, maravilhosas. Mas, em geral, a gente acaba optando por tomografia. Seja para mediastino, para campos pulmonares, para a base do coração, para caixa torácica, arcos e costelas, arco... Fugiu o nome, alguém me ajuda? Arco costal, obrigado. Com as vozes na minha cabeça, mas está valendo. Abdômen.
Mesma coisa, abdômen é partes moles, certo? Tomografia no abdômen, gente. Não precisa fazer ressonância magnética. Dá para fazer ressonância magnética? Dá. Mas o que eu consigo enxergar, e aqui eu coloquei, lógico, 3 coisas de 50 coisas diferentes que a gente vê. Se a gente pensar em desvio porto-sistêmico, que são os chantes, neoplasias e vias biliares, avaliação de vias biliares, a única coisa que a ressonância magnética dá um pouquinho mais de informação está aqui, ó, vias biliares. Mas é um exame chatinho de fazer, é um exame longo. Então a gente também tem que lembrar o tempo inteiro que a ressonância é mais lenta do que a tomografia. E parte oncológica e parte vascular é muito, muito fácil de fazer a tomografia e muito, muito fácil de interpretar até a página 3. Mas é tranquilo de interpretar, as imagens ficam boas para interpretar. E, de novo, muito rápido. Então, a gente não precisa tanto da ressonância magnética para abdômen. E membros? Bom, aqui a coisa divide um pouquinho. Tá? Quando eu penso em tomografia computadorizada, eu quero pensar, de novo, principalmente em resolução espacial. Onde eu preciso de resolução espacial? Para avaliar aqueles poliesculhambados de pelve. Né? Aquele cara que sofreu um trauma, a pelve dele quebrou em 5, 6 lugares diferentes e a gente quer fazer um planejamento cirúrgico, quer pensar no que a gente consegue fazer com esse cara. A tomografia vai muito bem para ele. Cotovelo. Qual é a principal causa de claudicação dos cães no cotovelo? Displasia do cotovelo. A displasia, as 2 principais causas, existem mais, mas são a não união do processo ancônio e particularmente a fragmentação do processo coronoide medial. Fragmentação de coronoide medial, padrão ouro por literatura, tomografia. Tá? Carpo e tarso. Dependendo do que você quer ver, uma luxação, uma fratura, a tomo vai super bem. Dependendo, a gente já vai falar, a ressonância vai ajudar mais. Ossos longos. Tem ortopedista aqui na casa? Levanta a mão quem é ortopedista. Estou vendo um, pelo menos, que eu conheço. Tá? Vocês estão em desvantagem hoje. Mas, basicamente, o pessoal da ortopedia tem feito muito esse Center of Rotation of Angulation, que é um tipo de correção de desvio angular, e o planejamento vem muito em cima de imagens tomográficas. Tá? Então, para isso, também a gente usa muito a tomografia computadorizada. E a ressonância magnética? Ressonância magnética não vê osso, certo? É ruim para osso. Mas é o único método de imagem que a gente consegue enxergar edema ósseo. A tomo não vê edema ósseo, raio-x e ultrassom também não. Poxa, mas onde eu tenho edema ósseo? Na maioria dos casos, no joelho. Quando a gente tem ruptura do ligamento cruzado cranial ou quando a gente tem alguma meniscopatia, e tanto os ligamentos quanto os meniscos não vão ser bem avaliados pela tomografia computadorizada, a gente tem de maneira associada edema, inflamação no osso. O osso inflama, só que ele não aumenta de tamanho, porque ele é um tecido muito rígido. Mas eu tenho inflamação, eu tenho um acúmulo de mediadores inflamatórios dentro do osso, e eu vejo isso na ressonância magnética. Ombro, para ver aquele paciente que claudica, você põe a mão aqui, faz uma palpação no ombro, o bicho sente dor. Muitos têm tendinite no ombro. A gente também, quem tem tendinite no ombro aqui, não precisa se expor assim, mas... Né? Na radiologia, quem tem tendinite de ombro é quem faz ultrassom, fica assim o dia inteiro, dá tendinite no ombro. Os cães também podem ter, principalmente cão, gato é muito raro. Tá? E carpo e tarso também são bem avaliados. Eventualmente a gente tem a ruptura de um ligamento do carpo, que ajuda a manter a extensão sob controle. Então, se pegar um bicho muito achinelado no membro torácico, ele pode ter uma lesão ligamentar do ligamento que sai lá do acessório do carpo, vai para o 4º e para o 5º metacarpo. E isso tudo a gente vai conseguir enxergar bem pela ressonância. Então, de novo, percebam que a gente avalia sim osso pela ressonância. E a gente avalia sim partes moles por tomografia computadorizada. Né? Então, para resumir muito, eu poderia dizer o seguinte para vocês. Sistema nervoso central, ombro e joelho, ressonância. Cavidades em geral, tórax, abdômen, pelve, boca, nariz, tomografia. Beleza? Obrigado. Essas aqui são as minhas pragas. Muito obrigada, Felipe. Alguém tem alguma dúvida para o Felipe? Bom dia, Felipe. É uma dúvida simples, eu acredito eu. Até que ponto a tomografia é limitada para avaliar a parte da orelha média, interna, principalmente em felinos, que a gente pega bastante quadros vestibulares periféricos, para a gente falar, não tem nada, deve ser idiopático, não, ou realmente tem que ir para ressonância para garantir que não tem nada mesmo. Excelente pergunta, Rafa.
Eu gosto muito de ressonância magnética para avaliar a orelha, particularmente a orelha interna. Porque na tomografia a gente vê muito bem o arcabouço ósseo, o labirinto ósseo, mas a gente não vê a perilinfa e a endolinfa que estão lá dentro. Quando a gente vê alguma coisa na tomografia computadorizada, e tem relatos que mostram meningoencefalite otogênica na tomo, são casos muito graves. E felinos em particular, normalmente a gente pega bem rápido, mas tem aqueles tutores que infelizmente eles são menos cuidadosos, então a gente pega muito mais para frente e a gente vê umas coisas muito bizarras, e aí de fato apareceria na tomografia também. Tá? Mas para um paciente, vamos dizer assim, bem cuidado, normal, de rotina nosso, a ressonância magnética vai ser superior. Primeiro porque eu vou ver a perilinfa e a endolinfa mesmo, e aí eu vejo alterações sutis de sinal dela para dizer se tem uma inflamação, se tem uma possibilidade de infecção. E sem contar que a ressonância magnética consegue diferenciar colisteatoma de otite em orelha média. Uma sequência específica que é a difusão tem 93,5% de chance de sensibilidade, perdão, não é nem sensibilidade, de especificidade para colisteatoma. Tá? Então eu gosto mais do que a tomografia. Muito obrigado. Sim. O colisteatoma é uma proliferação de queratina que não deveria ter dentro da cavidade timpânica, mas ela está lá. E ela, apesar de não ser uma neoplasia, ela tem um comportamento neoplásico, ela vai crescendo. E conforme ela vai crescendo, ela encontra a bula timpânica. E ela vai empurrando a bula timpânica. E vai empurrando a bula timpânica. E ela tanto empurra a bula timpânica, como empurra também a parte de dentro, a parte de orelha interna, e posteriormente pode chegar até o encéfalo propriamente dito. Tá? O tratamento disso é videotoscopia, ou eventualmente alguma osteotomia ventral de bula, é cirúrgico na maioria das vezes. Né? Em casos do animal fazer uma cirurgia ortopédica, colocar uma placa, um parafuso, normalmente a gente faz um raio-x para fazer um controle. Pode fazer em tomografia, ressonância ou não? É possível fazer, mas aí é matar uma barata com canhão. Tá? Normalmente o raio-x ele se presta muito bem para acompanhamento de fratura. Eventualmente, se você tiver algum caso muito específico, onde você tem uma má união ou uma não união, e você queira tentar dar um pouco mais de informação a esse respeito, a tomografia computadorizada pode ajudar, mas honestamente na minha experiência, o que eu tiro de informação da tomo nesses casos é muito semelhante ao que eu tiro do raio-x. Tá bom, obrigada. Imagina.